Agora, algumas observações importantes sobre o tensor de inércia. Uma primeira observação importante é a seguinte: o tensor de inércia é simétrico nos seus índices. Então, o tensor de inércia, ou seja, I e J é igual a IJI. Isso pode ser visto tanto nessa forma, quanto na versão contínua. Se nós trocarmos os índices I e J, nós só trocamos a ordem no produto desses números aqui. O produto de números reais é comutativo. Delta de J é a mesma coisa que delta de JI. Então, trocar I por J não altera a componente do tensor de inércia. Então, essa matriz de inércia, ela é simétrica em relação à diagonal principal. Isso quer dizer que I12 é igual a I21, este 13 é igual ao 31, o elemento 13 é igual ao elemento 31 e o elemento 23 é igual ao elemento 32. Tá bom? Ou seja, de modo geral, para determinar o tensor de inércia, nós precisamos calcular 6 componentes. São os 3 elementos da diagonal e esses 3 aqui da parte de cima, ou os 3 da parte de baixo, tanto faz. Tá? Então, no total, temos que calcular 6 quantidades para caracterizar completamente o tensor de inércia. Além da simetria, é importante lembrar que o tensor de inércia, ele depende da origem escolhida, daquele tal ponto O, tá certo? Tudo foi referido a um certo ponto O. Então depende de que ponto O é este. E o tensor de inércia também depende dos eixos, da orientação dos eixos escolhidos para decompor esses vetores. Porque aqui aparecem componentes do vetor posição. Tá certo? Ora, essas componentes do vetor posição dependem da escolha dos eixos. Então, diferentes orientações dos eixos levam a diferentes valores para os elementos do tensor de inércia, ou da matriz de inércia. Tá bom? Assim como acontece com um vetor, né? Um vetor é um objeto abstrato. Agora, as componentes de um vetor dependem dos eixos escolhidos para decompor esse vetor. Ou seja, depende da base. Então, do mesmo modo, as componentes do tensor de inércia dependem da base escolhida para decompor os vetores que comparecem aqui na definição das componentes do tensor de inércia. O fato de as componentes do tensor de inércia dependerem da base é uma propriedade que pode ser explorada a nosso favor e será explorada no momento oportuno, né? Mas antes de mencionar de que maneira se pode explorar o fato de que as componentes do tensor de inércia dependem da base, vale a pena chamar atenção para o seguinte: os elementos do tensor de inércia, se fazem parte da diagonal da matriz associada, recebem um nome, e os que estão fora da diagonal
recebem um outro nome. Os elementos da diagonal são chamados de momentos de inércia. Então, os momentos de inércia são os elementos da diagonal. Então, por exemplo, I11. Nós vamos usar várias notações que dependem da conveniência. Esse I11 é a mesma coisa que IXX. Lembre-se que o número 1 representa a direção X. Número 2, direção Y, assim por diante, né? Então, isto aqui, ó, eu vou usar a versão contínua, que é mais compacta. Lembre-se que o I e J na versão contínua era integral de R2 delta de J menos XI XJ rho dV. Então, se nós tomarmos I e J ambos iguais a 1, isso aqui dá o quadrado do vetor posição menos 1 e 1, isso aqui é x1 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, na notação tradicional. Então, isso é R2 menos x ao quadrado rho dV. R2 é x2 mais y2 mais z2. Então, isso aqui é a mesma coisa que y2 mais z2 rho dV. Analogamente, o segundo momento de inércia, que é o IYY, a diferença é que agora no lugar de x ao quadrado vai aparecer y ao quadrado. Tá? Então, dá a soma dos quadrados das outras componentes, ou seja, x2 mais z2 rho dV. E o I33, que nós também chamamos de IZZ, é igual a x2 mais y2 rho dV. Essas três componentes são chamadas de momentos de inércia porque correspondem exatamente ao que se define como momento de inércia no caso elementar de um corpo girando em torno de um eixo fixo. Porque, por exemplo, x2 mais y2 é o quadrado da distância ao eixo z. Então, isso aqui corresponde a executar a seguinte operação. Pegue a massa de um elemento de volume do corpo, multiplique pelo quadrado da sua distância ao eixo z e some sobre todas as partículas do corpo. Isso é o que se chama lá na física básica, né, que trata do movimento de rotação em torno de um eixo fixo, de momento de inércia em relação ao eixo z, momento de inércia do corpo em relação ao eixo z. Analogamente, x2 mais z2 é o quadrado da distância ao eixo y, e y2 mais z2 é o quadrado da distância ao eixo x. Então, isso aqui é o momento de inércia do corpo em relação ao eixo z, este é o momento de inércia em relação ao eixo y, e este é o momento de inércia em relação ao eixo x. Tá bom? De acordo com aquela definição usual de momento de inércia. Multiplique a massa da partícula pelo quadrado da distância ao eixo e some as contribuições de todas as partículas do corpo. Agora, os elementos fora da diagonal são chamados de produtos de inércia. Outra coisa, antes de escrever os produtos de inércia, os momentos de inércia são sempre não negativos. São positivos ou, em alguns casos, pode ser zero, no caso idealizado, né, de um corpo sem dimensão, né, numa certa direção. Mas os momentos de inércia são sempre não negativos. Os produtos de inércia podem ser positivos ou negativos. Então, por exemplo, o elemento 1, 2, que é a mesma coisa que o 2, 1, que também pode ser denotado por IXY ou IYX, daqui
Se I for 1 e J for 2, esse delta é zero. Então isso aqui vira menos x1, x2, ou seja, xy rho dv. Então menos integral de xy rho dv. Idem para os outros. O 1,3 é menos integral de xz rho dv. E, finalmente, o 2,3 menos integral de yz rho dv. Essas integrais aqui podem ser positivas ou negativas. Então, os produtos de inércia, que são os elementos fora da diagonal, podem ser positivos ou negativos, mas os momentos de inércia nunca são negativos, os elementos da diagonal.